Saravá, meus irmãos de fé, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Me permitam que eu me apresente. Sou a escritora Miriam Prestes de Oxalá. Também sou co-dirigente e agora pertenço ao grupo de conselheiros de fundamentos da Afobras, uma das principais federações de cultos afro-brasileiros do Brasil. Então sejam muito bem-vindos ao nosso canal e mais uma vez vamos fazer a nossa prece de abertura para começar os trabalhos no dia de hoje. Saravá, o meu congá. Saravá, o seu congá. Salve todos os nossos guias, orixás e protetores. Peço licença para trazer o conteúdo no vídeo de hoje. Como sempre, eu peço a vocês que, por favor, gente, inscrevam-se no canal. Ativem o sininho, façam seus comentários, eles são muito importantes para que possamos cada vez mais crescer o canal, cada vez mais trazer bons conteúdos para você. Então ele é muito importante, façam isso por nós. O nosso canal assim cresce, aparece e é levado para mais pessoas. Essa semana uma pessoa me procurou, bastante intrigada, com bastante perguntas a respeito da espiritualidade, ainda mais com Preto Velho. Ela fez a seguinte pergunta: mas como é possível alguém em tão pouco tempo, ou seja, poucos anos, 100, 200, 300, 400 anos, vamos dizer assim, de história, ter alcançado uma elevação espiritual tão repentina, de homem escravizado ou mulher escravizada, de poucos recursos, para hoje uma entidade com essa iluminação, com essa grandeza e sabedoria que ele tem? Como isso é possível? Como uma alma vai dar saltos quânticos na espiritualidade? Como isso é possível? E é sobre esse assunto que nós vamos conversar. E também ouvi um outro comentário, dito por uma pessoa que eu respeito muito, que com certeza escutou de sua espiritualidade, dizendo que no futuro pretos velhos vão acabar sumindo da Umbanda. Sim, ele disse que vão acabar sumindo da Umbanda. E vou também abordar esses dois assuntos. Todos sabem, eu já contei para vocês no meu primeiro vídeo presencial como é que eu cheguei na Umbanda. Eu devo tudo, todo o meu progresso espiritual na atualidade, a um preto velho, o Pai João da Angola, que através de uma médium na Sociedade Espírita Nossa Senhora dos Navegantes, uma sociedade de Umbanda espetacular de 1958, vejam bem, ainda está aberta, funcionando, próximo ao campo do Grêmio, em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Essa entidade teria conversado comigo e me esclarecido coisas de tal maneira que houve um despertar tão profundo que hoje eu me encontro na Umbanda e hoje até dirigente eu sou. Mas também eu que preciso falar do outro dirigente, do irmão Cário, que também está sempre contando, não só do Preto Velho de seu pai, do pai José, que ele tem uma veneração enorme, mas também a Preta Velha, Dona Maria da Conceição, ela dava esse nome, a Preta Velha da avó, que era uma Preta Velha que não era Preta Velha, vejam só. Eu conheci essas entidades também na Nossa Senhora dos Navegantes. São pretos velhos que não chegam como naquele padrão curvado ou apresentando algum tipo de deficiência, algum tipo de dificuldade física de locomoção ou até de movimentação. São entidades que caminham, como o irmão Cário disse, são pretas velhas novas, porque elas andam eretas, caminham por todo o salão, conversam, fazem o que tem que fazer e voltam. E tem toda aquela desenvoltura que teria um caboclo ou uma cabocla dentro de um terreiro, mas é uma preta velha. Aí você diz assim, mas isso é falta de fundamento. Não, eu estou me referindo a entidades
que eu conheci, que ele também conheceu há décadas atrás, e que depois de anos e anos de trabalho e de caridade, elas não precisam responder mais nada para ninguém. São entidades de uma luz extraordinária, de resultados espirituais incríveis, que basta qualquer um querer saber. Bom, então a minha dívida pessoal com os pretos velhos é enorme. A minha veneração é enorme. Agora, naquela época também havia muitos médiuns espontâneos. Havia um tipo de fé que muitas vezes hoje nos escapa, que aqueles médiuns que se entregavam à incorporação, que acreditavam. Hoje em dia muitas pessoas chegam nos nossos terreiros e começam assim: o que eu estou fazendo aqui? Mais preocupado em ver a performance de uma entidade do que realmente o conteúdo que ela traz, ou o vestuário de uma entidade, ou seja lá o que for. Isso que a gente observa hoje em dia na assistência ou nas pessoas que vão. Médiuns que verdadeiramente parece que não estão interessados com o que está acontecendo ali. Mas naquela época havia médiuns que entravam ali com fé, que incorporavam, se entregavam para a incorporação e se lançavam com a coragem daquele que se joga no mar revolto a nadar sem nenhum medo. É isso que nós vimos nesses médiuns de antigamente e que talvez faça tanta falta hoje em dia. Não que os médiuns não tenham que estudar, não tenham que ser mais cuidadosos nas coisas que acontecem ou até o que fazem, mas também precisam se entregar mais aos trabalhos, a confiar mais em sua direção, a confiar mais na espiritualidade, a confiar mais na religião que escolheram. Porque é como você querer ser um bom cozinheiro, pagar o curso mais caro de cozinha para se tornar um bom cozinheiro, vai lá e fica assim: eu tenho nojinho de tocar aqui, eu não quero tocar ali, eu não quero chegar no fogão, eu faço tudo, mas eu não lavo louça. Não, gente, se você quer se tornar um bom médium, você se atira, você pega e pega bem, pega fundo. Não fica cheio de nojinho porque você não vai se desenvolver bem. Agora, muitos também implicam com os pretos velhos dentro dos terreiros porque eles são mais demorados nas consultas. Vejam bem, um preto velho não é um caboclo, um preto velho é um verdadeiro psicólogo do astral. Inclusive muitos riem ou até usam esse termo de forma meio pejorativa para xingar mesmo os pretos velhos. Mas não, é verdade. Eles são psicólogos do astral. Eles têm um jeito de falar que quem toma uma consulta de um verdadeiro preto velho vai notar. Às vezes você chega assim, o preto velho pergunta alguma coisa, você quer contar o seu problema e ele começa a rodopiar no assunto. Ele fala de uma coisa, ele fala de outra, e você ali na frente do preto velho fica se perguntando: mas puxa vida, do que ele está falando? Esse não é o meu problema. Ele está falando da vida de todo mundo, falando lá, sei eu, um conceito lá da Índia, da China ou da África lá. Eu não entendo, não quero saber disso, eu quero resolver meu problema. E ele vai volteando, vai retornando, vai voltando. Quando você acha que ele está brincando com você, ele larga a sabedoria. E quando ele larga a sabedoria, você entende por que ele falou todas aquelas histórias, por que ele assuntou coisas que você diz que jamais seria interessante. Fecha-se como um envelope, todo aquele pensamento, e você diz: puxa vida, meu Deus do céu. E normalmente choram na frente de um preto velho, porque é muito difícil alguém chegar na frente de um preto velho verdadeiro e não se emocionar com a sabedoria que eles têm. Mas são entidades de altíssima elevação espiritual. Agora, muitos de vocês se perguntam justamente como é que foi possível alguém que foi escravizado, foi barbarizado, foi jogado
as piores condições humanas possível e se tornar entidade de luz. Quando assim desencarna, é aquele espanto de sabedoria. Onde é que ele aprendeu? Isso significa as pessoas que só veem as aparências e que não entendem a caminhada espiritual das coisas. Um preto velho, quando ele se torna um preto velho, ou ele aceitou encarnar nas condições de um preto velho, de uma pessoa escravizada, não significa que é a primeira encarnação que ele teve. Muitas vezes ele teve encarnações nos lugares mais incríveis possíveis, passando por um aprendizado absurdo. Foram grandes sacerdotes. Muitos chegam, às vezes, falando, muitos veneram os ancestrais no candomblé, em outras religiões, ou até mesmo cultos de nação, espalhados pelo país inteiro, e não dá valor para um preto velho na Umbanda, sem entender que ali, às vezes, sentadinho num toco, de olhinhos baixos, naquela humildade, ali se encontra um verdadeiro babalaô africano. Não os babalaôs que hoje em dia, como eu ouvi comentários às vezes, assim, que estão lendo o jogo divinatório que um babalaô tem em tampinha de Coca-Cola. A coisa virou uma coisa meio estranha hoje. Mas eu estou falando em verdadeiros babalaôs africanos, de um conhecimento assim impressionante. Grandes sacerdotes de outras religiões, das Américas, sacerdotes da Europa, sacerdotes da Ásia, sacerdotes de, inclusive da própria África. São os nossos ancestrais ali. E que às vezes vêm cometendo erros em várias vidas. Por isso que o meu preto velho, em especial, o pai Stefano do Oriente, escreveu um livro chamado 3 Vidas, que é as vidas que ele considera mais importante para ele, que foram as mais marcantes, aquelas que abriram as portas para a sua libertação espiritual. Ele escreveu isso e contou as outras vidas dele. E ele foi um grande sacerdote em várias ocasiões, de um conhecimento imenso, mas justamente para entender conceitos que ele desconhecia, de humildade, de desprendimento, de amor. Não existe amor maior do que ajudar justamente aquele que te persegue, aquele que te calunia, como acontece nos pretos velhos. Eles aceitaram essa encarnação sofrida, em condições bárbaras, para justamente nas piores condições aprender. Tipo assim, eu errei muito, já cansei de encarnar em boas condições, mas eu nunca consegui aprender a ser um ser humano melhor, ter mais amor pelas pessoas. Então me coloca numa condição bem humilde, mesmo, para aprender. E você vai entender isto que eu estou falando para você. Um preto velho é alguém que vai tratar justamente as pessoas da casa grande, muitas vezes. Sofre horrores no processo de escravidão. Mas quando a filha do senhor, a filha da sinhá está doente, quando aquele bebezinho que a sinhá ganhou está em condições, talvez nem vá vingar, não vá viver, lá vai o preto velho, a preta velha com a sua sacolinha de ervas, pede licença, é chamado, vai entrar e vai tratar. Justamente do algoz. Existe algum sentimento maior, alguma elevação espiritual maior do que esta? Jesus na cruz disse: perdoai porque eles não sabem o que fazem. Ele estava perdoando os algozes que estavam ali crucificando ele. Buda, Siddhartha, o famoso Siddhartha Gautama, o grande príncipe, que nos ensina como o que entender do Dharma para um dia alcançar moksha, que é o estado que nós não precisaremos mais reencarnar em condições sofridas para aprender.
Buda nos ensina, através da sua iluminação, que ele vinha até ali, ainda orgulhoso, ainda cheio de padrões que não estavam libertando ele, mas que naquele momento ali ele desperta. Ele acorda debaixo da árvore, debaixo da tentação de Mara, dos espíritos imperfeitos que estavam cercando ele. A libertação espiritual não se dá devagarzinho, como o pessoal pensa. A libertação espiritual pode acontecer num repente. O acordar, o despertar, o se libertar de todas aquelas reencarnações dolorosas, sofridas, quando você entende o que é amor e perdão. De todas as entidades que chegam na Umbanda, o preto velho é o maior símbolo de amor cristão que pode haver. E se você não gosta do cristianismo, por alguma razão, do amor de Buda pela humanidade. E se você não gosta também do amor de Buda, o amor que esses grandes babalorixás e alorixás, essa nossa grande ancestralidade é capaz de nos dar. Então, aquele que diz assim, como é que pode um preto velho ter acordado agora, despertado para a espiritualidade agora? Faz o quê? 100, 200 anos? Ele está vendo só a vida que ele está tendo ali naquele momento. Não consegue entender que ali é uma pequena passagem de aprendizado, que ele já vem de várias vidas evoluindo. E quando o irmão também fala que no futuro talvez os pretos velhos não venham mais na Umbanda, eu não posso afirmar uma coisa dessas, mas de fato uma coisa é certa. A africanidade, a cultura africana, os descendentes dos escravizados estão se empoderando. E isto é algo que eu acho espetacular. Eu acho que isso não pode voltar atrás. Acho que isso não pode em nenhum momento deixar de acontecer. Aliás, já está acontecendo atrasado, é a minha opinião. E esse empoderamento da raça negra está acontecendo. E talvez com o tempo seja muito embaraçoso para esses descendentes de escravizados ver a imagem de um preto velho e lembrar assim, puxa, meus avós eram assim, meus tataravós eram assim. Então é uma imagem muito dolorosa de lembrar. Talvez no futuro a própria nossa espiritualidade comece a dizer, olha, os pretos velhos virão em outras roupagens, virão de outros modos, mas sempre trazendo uma grande sabedoria nos terreiros e nos atendimentos necessários. Mas isso são cogitações. Eu não sou ninguém para dizer isso. Mas quem sabe, talvez no futuro muita coisa mude. Aliás, o próprio caboclo das Sete Encruzilhadas já falou que muita coisa mudaria no futuro. Não própria Umbanda. Eu acredito nisso. Mas talvez seja acelerar muito. Eu acho que ainda, pelo que nós temos observado das pessoas, nas redes sociais, nas mídias de um modo geral, eu acho que o ser humano ainda precisa muito ir na frente de um preto velho, conversar com o espírito de um antigo escravizado e ver que ali não tem um ser humano, tem um anjo da mais alta hierarquia espiritual na sua frente, falando com você. Porque muitos dizem assim, a espiritualidade inferior vive nos atormentando, aos encostos, aquela coisa toda. Muitas religiões acreditam e aceitam a presença de espíritos perversos tentando a humanidade. Não é verdade? Não falam do tinhoso, aquele que vive atormentando a humanidade? Ok. Por que Deus não pode mandar seus anjos celestes se manifestarem como for para ajudar as pessoas? Por que Deus permite que só aqueles inferiores transitem no nosso mundo, mas não permite que a luz entre? Pense nisso. Pense na bondade de Deus. Pense no despertar, que não acontece assim gradativamente.
O conhecimento, sim. A evolução, sim. Mas o despertar é muitas vezes repentino. Nós vemos isso na experiência de Buda e de muitas entidades, inclusive nossos amados pretos velhos. Seja muito bem-vindo. Não esqueça de dar seu like, fazer seus comentários aqui. Todos vão ser lidos com muito carinho, com muito respeito. E agora vamos para o nosso minuto. Estamos agora no nosso Minuto Mandinga, um dos momentos mais aguardados do nosso canal. Aqui explicamos mandingas simples, que qualquer pessoa pode fazer sem problemas. Uma das coisas mais comuns que nós escutamos por aí é a falta de tempo para uma boa defumação. A defumação com carvão, ela é indispensável regularmente dentro de nossas casas, mas há algo que você pode fazer diariamente. Sim, eu falei diariamente dentro de sua casa, sem nenhum problema. Em primeiro lugar, você vai precisar de uma infusão. Eu tenho aqui uma infusão de ervas, vejam só a riqueza disto. Tem arruda, tem alecrim, tem pitangueira, tem várias ervas importantes do nosso culto aqui dentro dessa garrafa. Você pode incluir a levante, você pode colocar a espada de São Jorge, você pode colocar várias ervas a seu critério. Eu mantenho essa infusão com álcool sempre disponível, tanto para banho, algum banho de sacudimento que eu precise, quanto para isso que nós vamos fazer agora. Você precisa de um vidrinho desses vazios aqui, spray, que permita ser aerosol aqui, spray, para que você possa espargir aonde nós vamos indicar. E você vai precisar de cânfora. Nós temos esta cânfora aqui, de pedrinhas, que é muito indispensável, importante para o que nós vamos fazer hoje. Essa cânfora você adquire em qualquer farmácia. Eles vendem assim em caixinhas em várias unidades. Então tenha este material e tenha também o ade africano, que é o anil, o tradicional anil, à disposição. Eu não tenho aqui, mas você precisa ter também. O que você vai fazer? Essa infusão de ervas que eu mostrei aqui no início é feito com álcool. Um álcool a partir de 70 graus. Você vai colocar as ervas. Quando ele estiver assim bem verdinho, como eu mostrei, você vai colocar aqui dentro. Você pode colocar quase até aqui em cima, quase encher o vidrinho dessa infusão. Você vai pegar uma única pedrinha de cânfora e vai colocar aqui dentro. Você pode quebrar ela em pedacinhos e colocar aqui dentro. Ela vai se dissolver no álcool. Depois, você pode colocar um pouquinho, polvilhar, porque ele vem em pó, o ade africano que você adquire nas boas floras, nas boas botânicas, como chamam lá fora. O nome das ervas eu vou deixar aqui, o nome científico delas. Por quê? Para aquelas pessoas que moram no exterior e não conhecem as nossas ervas, e como esse canal ele vai para vários países e várias línguas, é importante que esteja o nome científico das ervas para que as pessoas saibam. Você pode utilizar na mesma hora, sacudiu, dissolveu a cânfora e você vai aspergir, vai borrifar por toda a sua casa, no seu quarto, no banheiro, na cozinha, na sala. É um dos métodos mais eficazes que temos atualmente, moderno, simples, que você pode utilizar tranquilamente na sua casa sem nenhum tipo de problema. Vai limpar espiritualmente sua casa e você vai se sentir nela muito bem. Seja muito bem-vindo e siga conosco.